Nós somos seres que precisamos viver em comunidade. E para isso a gente precisa ser aceito. Tá. Para a gente ser aceito, a gente tem que usar a camisa da cor igual do nosso amiguinho. É simples Falou assim. tudo, É simples assim. Não tem nada além disso. Entende? Nós não somos uma raça... Né? É a aceitação. Nós não somos uma raça que vive isolado. E se a cada 5 pessoas, se um discordar de você, a probabilidade de você ficar prestando atenção nos outros para ver se o outro vai discordar é muito grande. E se 3 discordarem, você muda de ideia imediatamente com medo de ser rejeitado. Isso é biológico. Tem milhões de testes que provam isso. Tá. Entende? E tem uma coisa pior ainda do que isso. Não saber que isso é assim e achar que você tem livre-arbítrio. Entende? A questão do livre-arbítrio é um negócio tão interessante. Aí a gente tem que dar uma mergulhada até no neuromarketing, na neuroeconomia mesmo. Tá. Né? Acho que uma das pesquisas assim, mais profundas, pelo menos as últimas que eu tenho lido, e tem até pesquisas recentes de 2021, mostram que as nossas decisões são tomadas entre 7 e 12 segundos antes da gente ter consciência dela. Então, por exemplo, assim, a pesquisa foi feita, né, com eletrodos na nossa cabeça, aqueles capacetes que ficam medindo as nossas ondas, e a ideia era, a pessoa que estava sendo monitorada, ela tinha que apertar um número na tela que ela quisesse apertar. Tá. Então, tinha um teclado, um monte de número aparecendo, ela só tinha que escolher o número. Escolher um número. E apertar esse número. Não vou nem falar número nenhum para não ter problema, né? Isso. Melhor. 0. Na verdade, na pesquisa é número 7, tá? Então, ela tinha que apertar um número, não sei o quê, e ela vai lá, apertou o número. Na hora que eles mediram todos os nossos impulsos de decisão, a decisão havia sido tomada 12 segundos antes do dedo escolher. Tá. Por quê? Todas as nossas decisões são tomadas não só pelo nosso desejo, mas por experiências passadas, por memórias e também pelo próprio funcionamento do cérebro. O nosso cérebro, eu acho péssimo falar que ele é preguiçoso, mas não é. Ele tem tanta função, são mais de 31 mil decisões por segundo. Caramba! Aí você fala assim, tô com vontade de comer chocolate. Ele fala, dá logo chocolate para essa mulher para ela ficar quieta. É isso que acontece. Porque ele sabe que você vai comer chocolate todo dia depois do almoço. Então ele vai no que foi mais rápido de ser feito. Quando a gente faz uma manipulação de massa, por exemplo, que é o que a gente vê hoje, é muito fácil usar as redes sociais para isso. Sim. Porque a gente usa basicamente o que faz o nosso cérebro. A gente dá aquele de hormônio que você precisa, responde à sua necessidade e você acha que você está certo. E tem livre-arbítrio e você acha que é a sua escolha. Nada, né? Não. O Dilema das Redes, inclusive, né, que é um documentário que eu indico as pessoas assistirem, ele é todinho baseado na neurociência, na neuroeconomia. E mostra como que nós funcionamos como raça, né? Assim, como nós somos uma raça, a gente é uma raça humana. Tem cachorro, tem gato, tem gente. Né? E se a gente não compreende como a gente funciona, a gente cai nessas ilusões. Né? Claro que... além de tudo isso, nós somos um ser divino. E temos espiritualidade, temos potência para ser, uma humanidade incrível. Mas a gente tem uns botõezinhos que funcionam numa cabeça de milhares e milhões de anos. Né? Nós temos um corpo físico de milhões de anos com hardware de milhares funcionando. Não foi feito upload, entendeu? A gente não renovou assim, todas as células a ponto de botar tudo na mesma evolução que o tempo. E fora isso, ainda tem o nosso ambiente evoluindo com a gente. Né? E eu fiquei interessado agora nisso eu achei um número muito expressivo de decisões que a gente toma por segundo, né? E dentro da nossa cabeça, na neurociência, e quando a gente para pensar, o que acontece no cérebro? Aquela coisa que a gente fala, não, eu vou pensar, vou refletir antes de tomar essa decisão. Porque a gente recebe um comando, tipo assim, não, isso aí você precisa pensar melhor. Não. Não? Não. Como é isso? É a nossa experiência que diz, você precisa pensar melhor para não repetir.
Entendi. Né? É muito mais do nosso comportamento do que o nosso estado físico e biológico falando isso. Tá. Né? A gente nunca para nada. A gente não para pensamento, a gente não para nossos órgãos. Quando alguém fala assim para você, vou te ensinar a meditar porque eu quero que você pare para descansar a sua mente. Não acredita não, tá? Porque não é verdade. A mente não vai descansar. É não. Isso. Você vai descansar, mas a mente não vai parar. Não vai parar, tá. Né? O que acontece com a experiência de você silenciar é que você dá a oportunidade de outros insights aparecerem, além daqueles que são escolhidos no fichário cotidiano do seu, são mais intuitivos, da sua mais história. Impulsivos. Não, eles são mais claros. Tá. Eles não são intuitivos, eles são claros. A meditação, ela clareia as suas decisões. Ela não te deixa mais espiritual. Isso é o romantismo de tudo que a gente quer colocar acima do que nós somos. Né? Assim, claro que eu quero dizer para você que, por eu meditar desde os 17 anos, eu tenho um encontro divino com a humanidade. Eu sei lá. Entendeu? Eu sinto que eu amo muito esse estado de presença. De estar diante da humanidade e amar essa presença. Eu acho que a meditação me dá isso. Que senão, cara, eu ia te responder como te responderia o Dalai Lama. Eu não sou ele. Né? Ele medita desde criança. Eu medito desde os 17 anos. Ele tem 88 anos, eu tenho 55. A gente tem uma estrada de técnica de meditação diferente, mas somos seres diferentes também e com propostas diferentes. Nem melhores, nem piores, nem nada. Mas colocar a meditação como por exemplo... É como a fórmula, né? Qualquer fórmula que a gente coloca. A meditação é a fórmula, então, para você ser mais intuitivo, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Em termos físicos, ela age, na verdade, na sua formação de novas sinapses. Aí a gente está falando em termos biológicos. Se tem novas sinapses, tem novos pensamentos. Tem novas estruturas. Você tem outros caminhos neuronais construídos. Então, se você é uma pessoa muito irritada e você criou novas conexões, você vai ficar mais calmo, obviamente. Entende? A daí para a parte espiritual é individual. Existem meditações católicas, por exemplo. Entende? E a base da meditação não é católica. Sim. A base da meditação ela é uma técnica realmente oriental e foi estudada mais longamente na Universidade de Harvard, depois trouxe para o Ocidente através de mindfulness e outras técnicas, mas basicamente toda a técnica foi desenvolvida no Oriente. Né? 5.000 anos antes de Cristo. Então, a meditação crística é uma adaptação para que a religião esteja incluída dentro disso, na sua própria religião. Forma, né, entende? Mas eu quero dizer assim, que quando a gente fala, vou parar para pensar, na verdade, você não vai parar para pensar porque você continua pensando. Né? O que você pode fazer eu vou parar de tomar essa decisão que eu sempre tomei, nessa consciência, e vou ver se eu consigo enxergar uma outra coisa. Né? Isso faz parte do desenvolvimento da maturidade consciente. Né? Assim, a gente deixa de repetir os mesmos erros quando a gente tem consciência que aquilo não faz bem. Sim. Né? Enquanto a gente não tem essa consciência, a gente continua sendo a mesma pessoa. Né? E não adianta ninguém falar para você, cara, você é muito nervoso, tem que fazer alguma coisa mais calma. Não sou nervoso. Quem disse que eu sou nervoso? Eu só tô meio irritado. Né? Entende? Só não tô bem hoje, né? Só não tô bem hoje. E essas respostas que são mais prontas, assim, dessas dores, são de fato as pessoas que não querem reconhecer que essa dor pode ser uma dor trabalhada. E que essa dor trabalhada pode trazer um benefício. Aí a gente já saiu de uma coisa, já entrou outra, você entende? Entendi. Né? O nosso funcionamento biológico continua, mas essa pessoa precisa de uma ajuda emocional. Ela precisa de uma ajuda comportamental. Existem técnicas incríveis. O Mind and Life Institute, por exemplo, através do CIB, né, que é tem uma técnica, né, que o nome é Cultivating Emotional Balance, que foi criado por grandes estudiosos, cientistas, né? Inclusive Paul Ekman, que é considerado o psicólogo do milênio, né? O cara que é mais respeitado até hoje na questão das emoções. Eles criaram um método que você tem vários exercícios ali de regulação emocional.
Tá. E funciona tecnicamente e fisicamente no nosso cérebro. Uhum. Mas não significa que por causa disso você vai ser mais intuitivo, mais espiritual, mas isso são condições, às vezes, inatas e não adquiridas, e às vezes individuais. Tá. Né? Tem pessoas que são excelentes meditadores e são umas pessoas chatas. Entendeu? Ninguém está te prometendo ser uma pessoa fofa. Uhum. Né? Não tem promessa. Tem assim, você quer tentar se ver melhor com você mesmo? Quem está bem consigo? É uma condição de bem-estar que isso quer promover. Se você está bem com você, você concorda comigo que você vai ser melhor com o outro? Ah, sim. Porque uma pessoa que está infeliz, que é angustiada, que é irritada, que é nervosa, que é agressiva, ela só vai passar para frente isso. Sim. Entende? As falas violentas, elas são fruto de uma dor interna. Não é exatamente uma escolha de ser mal. É uma pessoa doente. Doente emocionalmente, doente no fundo da sua alma e que não reconhece essa dor. Eu não falo que é uma pessoa... Não estou dizendo que é uma pessoa doente. Essa pessoa é doente, não é esse o tom. Né? Assim, o que te faz doer que você coloca para fora com tamanha violência? Tudo. A sua ideia, o seu posicionamento, o seu sonho. A violência da fala, ela diz tudo sobre você. Não precisa dizer nada. É verdade. Entende? Nada. Você pode dar um abraço nessa pessoa para tentar resgatar, entendeu? Mas não adianta você falar nada. Você concorda?